Boa noite a todos os irmãos e irmãs, as nossas crianças. Mais uma reunião na quarta-feira. Hoje a nossa reunião das crianças é uma reunião de perguntas e respostas. Na reunião de hoje as crianças podem fazer perguntas e nós também vamos fazer algumas perguntinhas aqui, tá certo? Se alguma criança já tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aqui, faz a sua pergunta e aí a gente, com a ajuda do Senhor aqui, de sua palavra, a gente vai procurar responder, tá bom? Nossa primeira pergunta, a irmã Elaine. Pode Sim. falar, irmã. Irmão, será que eu posso perguntar assim para o Mateus 18, versículo 3 ao 5? Espera aí que eu vou colocar aqui. Vou deixar essa aí com você, Welton. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rebeca, que chegou aí também. Rebeca, Raquel, Rafaela e Abner. Só um minutinho aí, Yuri, que eu já vou fazer aqui uma anotação. A irmã Vanúzia está com o Lucas também, viu, Welton? Coloquei aqui Lucas com Vanusa e a família Fonseca e Rebeca. João também está com a mãozinha levantada. Depois dessa aqui, você pode fazer Raquel, a sua, viu, João? Daqui a pouco. Rebeca, Raquel. Ok, João. Abner e Rafaela. Boa noite, Rafa. E boa noite à família Boa Fonseca. noite, irmãos. Boa noite, Rafa. Então vamos lá para a pergunta da irmã. Vamos ver se a gente consegue entender. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Talvez os irmãos possam ajudar aí, eu entendo muito pouco dessa passagem aí. O que eu entendo, que eu também nem sei se está correto, meu entendimento, é que a gente mede, a gente, né, nós homens, né, nós costumamos medir as coisas pela a importância que elas têm, né? Que a gente, como é que pode dizer? Que a gente calcula a importância, a grandeza, né? Então, geralmente a gente mede as coisas assim, né? E nem sempre, ou quase sempre, nunca é a forma como Deus mede as coisas. Deus, ele tem um padrão diferente de medir e de julgar as coisas. Então, assim, nem sempre o que para a gente é mais, o maior, para Deus é como é para a gente, né? Então,
o que eu entendo dessa passagem aí é quando ele fala de ser grande no reino dos céus, antes de tudo, é ser humilde, reconhecendo que, comparando com Deus, a gente se comparando com Deus, né, é uma sabedoria, a sabedoria de Deus é uma sabedoria que a gente não alcança. Então a gente sempre tem que ir, né, por baixo, julgando não saber nada, julgando não ser nada, né, ou admitindo, né, julgando não, admitindo não ser nada, não saber nada, não poder nada, né, nas coisas de Deus. E aí Deus nos considera, vou dizer assim, grandes, né? Por quê? Porque é assim que eu penso que cada um de nós deve estar diante do Senhor, não sendo, não parecendo, não querendo ser coisa alguma, né? Tem até um versículo que João fala, né, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, assim, e uma outra coisa que eu vejo nesse versículo que ele fala que é o 3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Eu entendo também aí que é sempre menino, criança, ela tem assim ela tem Dependência. ela sempre crê no que ela ouve, né? Ela, 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 ela não julga assim muito. Então, se você fala uma coisa para criança, você conta aquela história, né? Geralmente você conta aquela história lúdica assim, e a criança toma aquilo como uma verdade, fica no mundo dela ali, imaginando que tudo que você falou ali é verdade. A menos que você minta para uma criança e ela descobre que você falta com a verdade, e aí ela começa a desconfiar. Mas geralmente as crianças tomam tudo que a gente fala como uma verdade. Então aí fala de uma fé simples, né? Uma fé simples que, quando a gente ouve da palavra de Deus as coisas, a gente deve tomar como a mais absoluta verdade. Porque às vezes a gente tem a gente tem a mania de julgar: será que é assim mesmo? Será que isso vai acontecer? Como, por exemplo, quando a gente lê um versículo, quando o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente lê aquele versículo, a gente toma aquilo como uma verdade, pelo menos de ouvir e de ler. Mas quando uma coisa ruim acontece com a gente já imagina, fala assim: como uma coisa dessa pode ser boa, né? Se eu estou sofrendo com isso. Porque a gente mede as coisas pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, não pela de Deus. Então, por isso que, quando a gente está passando alguma prova, alguma dificuldade, e a gente lembra de um versículo como esse, deve ter vários outros, né? A gente lembra de um versículo como esse, a gente deve ter, como eu falei, a fé de uma criança. Não, o Senhor está falando que essas coisas cooperam para o meu bem, então eu vou aceitar assim como o Senhor está falando. Vou tomar isso com uma fé simples, como uma verdade, e descansar no Senhor, ainda que a minha carne ela, né, esteja sofrendo ali com aquilo. Mas é o pouco que eu entendo disso aí. Não sei nem se está correto. Talvez os irmãos ajudem aí com alguma outra passagem, algum outro entendimento aí. Ou nem sei também se eu confundi mais a irmã aí do que ajudei. Deu para entender, irmã? Sim, eu não tinha entendido esse versículo, sabe? Né? Quando eu li na Bíblia, e agora eu entendi. Porque, né, falava que a gente tinha que ser nem uma criança, né? E aí eu fiquei pensando como então que a gente, né, ser uma criança para entrar no reino do céu. É difícil pensar no pensamento da gente, mas o irmão falou, né? No pensamento da gente é uma coisa, e no pensamento de Deus é outro, né?
Deus, ele tem sabedoria, né? Geralmente a gente julga as coisas pelo, pela aparência, né? Então a gente vê uma pessoa, sei lá, que uma pessoa que está fazendo algo ali que a gente julga muito, né, grande, muito bom, muito. A gente só está vendo o que a pessoa está fazendo ali, né? Mas o Senhor conhece a intenção. Então, o que a gente julga que aquela pessoa está fazendo muito para Deus, digamos assim, vou usar esse exemplo, né? Olha, aquela pessoa ali é realmente costumo dizer por aí, né? Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que está fazendo tal coisa. Mas é porque a gente só consegue julgar a aparência, né? Quem dá e dizer que aquela coisa grande que aquela pessoa que a gente está julgando ser grande, que aquela pessoa está fazendo, com precisão, com a balança perfeita, é Deus que conhece o coração, né? Então, por isso que eu acho que é um pouco nesse sentido aí desses versículos, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no no reino dos céus. Então o Senhor julga o coração, a sinceridade, o motivo, né? E aí esse, o coração no lugar correto, a sinceridade, o motivo correto é que Deus julga grande, que o Senhor considera grande, né? E talvez o que a gente vê aparentemente pode ser grande, mas os motivos, as intenções, que é o que vale, só o Senhor pode saber, a gente não tem como. João Miguel, você levantou a mão. Pode fazer essa pergunta, João. Por quê? Porque eles não e também acreditavam que Jesus era o Messias. E aí, Wato, qual é o nível dessa aí? Essa aí eu acho que é nível médio, que é Danilo Barbudão. Danilo saiu da reunião. Acho que Oi, falar nisso. Ah, voltou. George falou que vai estar só escutando o Eric, que ele tá. Ele me falou aqui. Ah, é difícil aí, é só para dar. Danilo, essa de João Miguel aí, quer ajudar aí? Como é que tá aí? Qual foi a pergunta aqui mesmo, irmão? Porque os judeus, não creram que o seu Jesus era o Messias. Rapaz, eu já ouvi alguns irmãos falarem, né? E vou tentar ir nesse mesmo pensamento. Eles estavam focados tanto em, em ser liberto do Império Romano. Não sei se João Miguel vai entender. É como se fosse assim, João Miguel. Se você tivesse Se você tivesse na sua casa e sua casa fosse invadida por alguém, um exemplo, uma pessoa invadisse a sua casa lá e queresse morar na sua casa. E aí, algum dia alguém falou para você, ó, algum tempo vai vir uma pessoa que vai te libertar dessas pessoas, desses invasores aí, essas pessoas que entraram na sua casa. Ele vai vir com cheio de exército, cheio de soldados, e aí ele vai chegar e vai expulsar todo mundo, vai matar todo mundo. Deu para entender, João Miguel? Até aí? Deu para entender. Então, aí os judeus estavam esperando esse rei, o Senhor Jesus,
que ele, esperando que ele ia vir com o exército todo, ia matar todo mundo lá, lá os inimigos romanos, e ia expulsar todo mundo. Só que o Senhor Jesus não veio assim. Ele veio humilde, ele veio simples, nasceu de uma forma muito humilde. Ele veio tudo isso aí para mostrar o amor de Deus, né, para todos nós. E esse amor levou ele até a cruz, que morreu por todos nós, não só para libertar eles de lá, desse Império Romano, mas para nos libertar das garras de Satanás, que imperava pela morte, né? E aí fomos libertos da morte, através do sangue dele derramado na cruz. Conseguiu entender um pouco? Sim, Aí os irmãos ajudam mais aí um pouco. tá bom. Agora eu entendi. Igual o Danilo falou, né? Como eles estavam esperando, né? Esse rei que iria libertar eles ali da opressão do seu inimigo invasor, que era o Império Romano, eles não estavam atentando também para o que as Escrituras falavam, né? Que o Cristo ele viria humilde, né? Que ele iria sofrer. Logicamente que o Senhor Jesus ele vai voltar também no caráter que eles estavam esperando, né? Como o rei que vai julgar, que vai os reger com vara de ferro, só que isso vai ser no futuro, quando o Senhor vier realmente reinar aqui nesse mundo, porque o reino ele foi estabelecido, só que eles rejeitaram o Senhor. Então o Senhor hoje ele se encontra nos céus, só que um dia ele vai voltar para poder estabelecer seu reino aqui na terra. Aí eu até coloquei aqui um versículo, porque eu não me lembro no Antigo Testamento onde é que fala dessa passagem que o Senhor Jesus ele iria, né, entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Se o Elton lembrar aí, ele pode botar no chat aí que eu coloco para vocês. E aí o Senhor ele entrou em Jerusalém também de forma humilde, montado numa jumentinha. Só que os judeus esperavam o quê? Que o Senhor Jesus, que o Messias que eles estavam esperando viesse em um cavalo, como um cavalo junto com o exército, igual o Danilo respondeu aí para você, mas não era isso. Porque o principal inimigo que o Senhor Jesus veio aqui para poder dar um jeito era no pecado. Então, não adiantava que ele viesse aqui libertar esse povo dessa opressão, né, do Império Romano, e eles continuassem nas condições, né, de pecado, porque o Senhor Jesus ele veio justamente fazer essa obra de expiação aqui na Terra, né, de tirar o poder do pecado, que hoje a gente não vê essa obra na sua totalidade, mas ela já foi realizada. Quando o Senhor Jesus ele se manifestar, aí sim, nós vamos ver. Nós, sua igreja, vamos subir com ele, né, para encontrar com ele nos céus, vamos ter nosso corpo glorificado, o pecado totalmente extirpado de nós, porque hoje o poder do pecado não habita mais em nós, mas só que o pecado ainda está aqui, entendeu? Aí, só que quando a gente for se encontrar com o Senhor Jesus, não vai mais existir pecado em nós. Quando a gente retorna para esse mundo junto com o Senhor, né, para estabelecer o milênio, o Senhor vai reger esse mundo aqui com a verdadeira justiça que esse mundo não conhece. Então, ainda vai existir o pecado, porém, todo pecado que for cometido, né, publicamente, esse pecado vai ser julgado. O Senhor não vai deixar passar, né, como hoje a gente vê, né, que as coisas estão do jeito que estão, várias guerras acontecendo, o pecado de forma tão explícita, a imoralidade. Então, quando o Senhor estiver aqui nesse mundo, não vai existir isso. Mas os judeus, eles estavam esperando uma coisa, só que eles não estavam observando, né, a palavra de Deus. E também, eu acredito que o Senhor mandou tantos profetas, né, para falar com Israel, e nos próprios evangelhos a gente sabe que os profetas eles eram rejeitados pelo povo de Israel, né? E aí quando a verdade estava ali, cara a cara com eles, né, que era o Senhor Jesus, eles não enxergaram, não ouviram, não conseguiram entender. Eu vou botar o versículo aqui que o Elton postou aqui no chat, só para vocês verem que no Antigo Testamento já falava que o Senhor Jesus, né, o Cristo, viria dessa forma humilde.
E a Rebeca também colocou uma coisa aqui no chat, também porque Jesus chamava Deus de Pai, e isso era contraditório para eles. Exatamente, isso também porque os judeus eles não tinham, né, a revelação completa, como a gente tem agora, né, porque eles só conheciam Deus como Deus Altíssimo, como Criador, eles não tinham essa relação de filiação que nós temos agora, né, de poder chamar Deus de Pai. Então, quando eles ouviam o Senhor Jesus chamar o Deus de pai, eles falavam, não, isso é blasfêmia, como é que ele pode chamar Deus de pai? É como se ele se fizesse Deus. Mas aí é que estava, essa era a verdade, mas eles estavam tão orgulhosos por terem a lei, de serem seguidores de Moisés e essas outras coisas que a gente foi falando aqui para vocês, que eles não estavam enxergando quando a verdade estava na frente deles. E aí aqui tem um versículo que o Elton colocou, que é Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Então, aqui, a palavra de Deus já anunciava para eles como é que o Messias viria, né? Mas eles não enxergaram. Não é isso aí, Welton? E as profecias, quando a gente fala assim, profecias a respeito do Senhor e todas as outras profecias, eram, como o Eric falou, eram anúncios ou avisos antecipados de coisas que ainda não tinham acontecido. Então, Deus já falava do futuro, falava para eles, né, o povo de Israel, do futuro, coisas que iria acontecer ainda, né? Porque Deus tem essa capacidade. A gente sabe disso. Deus, ele vê o fim desde o princípio. Então ele já anuncia uma coisa, se ele quiser, que vai acontecer o ano que vem ainda. Ele pode falar hoje, né? Só fazendo aqui uma, uma aplicação. Então, sobre o Senhor Jesus Cristo, João, existia várias profecias, né? Várias coisas que Deus tinha falado antes mesmo do próprio Senhor Jesus nascer. Anos, profecias antigas, desde o princípio ali das Escrituras, a gente vê já, de milhares de anos atrás, já falava, né, sobre Cristo. E, como o Eric falou, o que faltou neles também, um motivo pelo qual eles não creram que o Senhor Jesus era o Messias quando o Senhor veio, é porque eles estavam andando longe de Deus, ou seja, sem comunhão com Deus. Era mais uma coisa assim religiosa, de fazer as coisas que estavam nas escrituras, né? Aqueles mandamentos que estavam lá e só. Mais um coração mesmo. Tem até um versículo em Mateus, se Eric puder abrir aí, aquele coração mesmo sincero, né, que a gente estava falando, obediente. Eles não estavam tendo. Mateus 15, os judeus, né, que é o povo de Deus, 15, versículo 8. Olha o 7 aí, ó. Já fala assim, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles faziam e falavam coisas, né, muito ali da palavra de Deus, das escrituras, mas sinceridade mesmo no coração, fidelidade, obediência a Deus, eles não estavam tendo. E isso, quando a gente está andando assim, ou seja, só aparentemente, sem verdade, sem sinceridade, sem obediência, a gente perde o nosso entendimento das coisas de Deus, a gente perde o discernimento. Todos nós é assim, se a gente não tiver sincero com Deus, né, julgando as coisas, se apartando do mal, a gente vai perdendo discernimento, é,
a gente vai perdendo o entendimento das coisas, qual a vontade de Deus para nós, nossa vida, qual a vontade de Deus a respeito das coisas. Sempre é assim, nas coisas de Deus é assim. Então, eles, como eles estavam somente próximos de Deus de boca e o coração estava longe, sem obediência, sem fidelidade, sem verdade, sem realidade, então quando o Senhor Jesus veio, eles não entenderam, eles não perceberam que ele era o Messias prometido a eles mesmos, porque toda a escritura dada a eles ali prometia um libertador para eles, e eles estavam esperando, inclusive eles estão esperando até hoje, mas já veio, porque quando veio eles não perceberam, porque o coração deles estavam longe, né? Longe de Deus. Porque tem várias passagens como essa aí que a gente viu lá, falando para eles que o Senhor viria num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Tem, por exemplo, o Salmo 22, que é citado lá, que o Senhor Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Acho que é o 22. E o Senhor Jesus ali na cruz fala isso diante deles e eles não perceberam. Já pensou se eles estivessem em comunhão com Deus, lendo as Escrituras? Acho que é mais. Acho que é mais pra cima. É, eu posso estar confundindo o salmo também. Volta mais um pouco, por favor. Irmão, Oi. eu acho que já tá bom de falar, por causa que eu não quero demorar muito para as crianças e também responderem suas perguntas. Certo, João. Beleza. Então, eu não lembro o versículo bem. Aí, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Então, porque esse aí, salmo, essas palavras, o Senhor Jesus falou na cruz lá diante deles e eles não perceberam, porque eles estavam distantes de Deus, então perderam, né, o entendimento, não estavam compreendendo ali e tudo mais que o Senhor Jesus fez e estava profetizado, eles também não compreenderam. Estavam endurecidos, o coração deles estava duro, né? E aí eles, digamos assim, passaram despercebidos. Por esse, por, por esse motivo também, como os outros que os irmãos falaram aí, é que eles não entenderam que o Senhor Jesus era o Messias prometido a eles. Então, como o João falou aí também, a gente agora vai deixar para outros irmãos perguntarem aí se tiverem perguntas e também quem tiver pergunta para as crianças aí poder continuar. Eric, eu tenho um aqui, viu? Eu acho que eu vou fazer. Pode Deixa eu ficar à ver se eu vou fazer. vontade. A minha vai ser uma pergunta no chat, daqui a pouco eu vou fazer. Eu vou fazer no chat também. Eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo. E vocês vão responder qual a resposta certa, viu? É facinho. Eu só coloco, eu só faço pergunta fácil. Dá é que complica a nossa vida. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Vocês vão ver a pergunta, tem algumas respostas e vocês vão dizer qual resposta está correta, tá? Aí a pergunta no chat. Pergunta é: pela lei que foi dada a Moisés, que a gente conhece como os 10 mandamentos, né?
Qual dia da semana o povo de Israel era proibido de trabalhar? Olha, já temos respostas aí. Maria e Cauã respondendo a letra C, que é o sábado. João Miguel, sábado. Ana Júlia, o sábado. Valentina acha também que é a letra C, o sábado. Será que eles acertaram, rapaz? Será, Eric? Tô acompanhando aqui os resultados, bora ver. Alguém mais se arrisca a responder? Eu acho que é a letra C também. Heloísa acha que é a letra C. Estezinha acha que é a letra C. Eu acho que todo mundo está respondendo a letra C. O sábado, eu achei que eram os feriados que a gente não podia trabalhar, mas será que é? Eu vou pesquisar. Vou pedir aqui para compartilhar um versículo, que aí a gente vai saber se vocês erraram, se vocês acertaram a resposta. A gente vai para, deixa eu ver aqui, livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 8. Vou pedir Eric para colocar amarelinho aí e vou ver se João, não, deixa eu ver aqui, vou escolher um aqui. Escolhe um aí para ler, Eric. Quem gostaria de ler esses versículos? João Miguel vai ler. Então você vai ler o 8, o 9, o 8 e o 9, João. Para não ficar Eu muito consegui. comprido. Pode ler, quando quiser você pode ler. Se tiver bom o tamanho, você pode ler. Senão o Eric aumenta para você, tá? Só um pouquinho aumenta. Posso começar? Pode começar, João. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quer ler o 10, João, por favor? Tá, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem nem o que está dentro das tuas portas. Ótimo, então aí já dá para a gente entender, olha só. Certa resposta, todos acertaram, todos colocaram letra C, todos falaram sábado. Então, ao povo judeu, ao povo de Israel, era proibido fazer qualquer coisa no sábado, não somente eles, mas os animais aí a gente viu, os seus servos. Era proibido, esse sábado era separado para descanso para eles, né? E não deveriam fazer nada no sábado. Isso para o povo de Israel, né? Nós cristãos, não temos esse mandamento. Isso era para eles. Então, certíssima resposta, viu, Eric? Todos acertaram. Estão com 100% de aproveitamento. Vai ter mais outra pergunta? Acho que tem, viu, João? Vamos ver. Ah, por causa que eu gosto de perguntas. Eric vai mandar um aí, viu? Vamos ver. Será que eu vou acertar? Tá saindo uma do forno aí quentinha, viu? Que tinha mesmo? Hum. Opa, João, peraí que Eric tinha caído aqui, agora acho que tá voltando aí, já vai sair a pergunta, viu?
Danilo, se você tiver também, fica à vontade aí. Algum irmão que quiser fazer pergunta para as crianças, fica à vontade aí. Tá bem, irmão. Não sei se Eric já voltou. Consegui voltar aqui agora, acho que apertei alguma coisa aqui, saiu da tela. Tô colocando a pergunta aqui, só um minutinho. Capricha aí, viu, criançada? Vamos botar a cachola para funcionar. Hoje tem que, o Dal não tá aqui, a gente já sabe que a gente vai acertar todas, viu? Quando o Dal tá aqui é problema que Dal complica a vida da gente. Então, lá vai a pergunta, viu? A pergunta é: quem crê no Senhor Jesus pode ser condenado? Letra A, sim. Letra B, não. Letra C, só se pecar. E aí, vocês acham o quê? Eu não decidi bem por causa que o irmão falou não. Eu acho que bem é essa a resposta mesmo. E aí, Welton? O que você acha? Eu vou preparar meus infinitos joinhas aqui, viu, João? Vou ver se tiver certo, eu solto meus infinitos joinhas. E aí, mais alguém quer tentar? Vamos colocar na palavra, né, Welton, para ver o que a palavra de Deus diz a respeito dessa pergunta aí. Tem uma mãozinha levantada. Alex. Quer perguntar alguma coisa, Alex? Letra B. Certo. Vamos ver se você tá certo também, viu, Alex? Eu acho que Alex tá certo. Deixa eu ver aqui. Já que a Alex levantou a mão, Alex, você consegue ler esse versículo que eu coloquei aí na tela? Na verdade, na verdade, vos digo quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem respondeu a letra B, acertou. Bem, Maravilha aí, infinitos joinhas aí. Todos acertaram, viu, Eric? Que Isso aí, tô todo bacana. desafiado. Essa é uma maravilhosa certeza que nós temos, que uma vez que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, não há mais condenação, porque o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o juízo de Deus lá na cruz por nós. Continuamos com 100% de aproveitamento. Danilo, se tiver pergunta, vai fazer uma agora. João Miguel, pode falar, João? vai ter mais outra pergunta? Acho que vai. A gente vai até às 9, João. Perguntando e respondendo, se o senhor permitir. Eu adoro perguntas. Muito divertido. Alex, tem mais uma perguntinha?
Até o momento, não. Ah, certo é que tá com a mãozinha levantada, eu pensei que tinha pergunta. Vamos ver se Danilo está preparando a pergunta dele. Vou fazer a pergunta. Vamos lá. É mamão com açúcar ou nível down? Não, pega pesado com as crianças, não. Vamos devagar. Sabe que a gente é do time do mamão com açúcar, né, Danilo? Então, deixa eu recapitular aqui. Certo. Mas talvez as crianças estão querendo aumentar o nível aí. O que vocês acham, criança? O que vocês preferem que Danilo faça? Uma pergunta mais fácil, média ou mais difícil? O que vocês acham? O que você acha, João? Eu acho que eu quero uma difícil, porque as peças aí são fáceis demais. Ah, Danilo, então Dal fez falta hoje. Então pode subir o nível aí um pouquinho, viu, Danilo? Então João vamos prefere lá. uma mais difícil. Então vamos Tá lá. vendo aí, Jorge? Falar para Dal semana que vem, viu, criança? Então vamos lá. Por quem o pecado entrou no mundo? Letra A, por Maria. Letra A, por João. E letra C, por Adão. E aí? Quem se habilita a responder? Vou refazer que o áudio de Danilo estava cortando um pouco. Por quem o pecado entrou no mundo? Letra A por Maria, letra B por João, eu acho, se eu não me engano, e letra C por Adão. 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 Olha, dois responderam Adão. Vamos ver mais. Quem mais se habilita? Adão. Valentina, João Miguel, Emily Cecília. Quem se arrisca? Danilo, eu acho que você não conseguiu dificultar a vida das crianças, viu, Danilo? Tô sentindo que você não conseguiu dificultar a vida das crianças. Rapaz, a criançada tá firme aí, viu? É só dar aí para conseguir mesmo complicar, né? Certa resposta. Parabéns. Certa Infinitos resposta. joinhas. E infinitos joinhas para todos que responderam a letra C. O que você achou do nível dessa pergunta, João? Nível médio. Nível médio. Aí a gente ainda não chegou no nível aí que João Miguel estava querendo. Quem sabe na próxima eu vou pensar umas bem difíceis, viu, João? Tô achando, viu, que eu vou pensar, pesquisar para poder separar para vocês umas mais difíceis, porque eu estava achando que vocês estavam preferindo aquelas mais facinhas assim, nível mamão com açúcar, no máximo nível médio. Mas eu acho que eu vou tomar umas aulas com Dal, viu, Eric? A gente não consegue atingir aquele nível de Down, não, viu? Eric, são 8h59. Tem mais alguma pergunta para as crianças? Tem mais uma que a gente pode ir até 9h10.
Então vamos lá. Mas Pergunta para as crianças. eu acho que essa tá fácil, sabe? Mas bora ver. A pergunta é a seguinte, vai estar no chat aí. Onde estava a árvore da vida? Letra A, no meio do jardim. B, onde a serpente estava enrolada. Ou C, perto do rio. E aí, Welton, você acha que essa foi difícil, foi fácil, média, mamão com açúcar? Eu vou aguardar as respostas, viu? Sei não, sei não. Vamos ver. Mas foi difícil, vou dar difícil. Pra vocês. Mas se quiserem, pode fazer mais outra pergunta. Todos responderam. Sim, sim. E aí, Bora Eric? consultar? Bora consultar. Vamos Quando a gente tem uma dúvida, consultar. né? A gente tem que ir na palavra para a gente ver se está Vamos lá. desse jeito mesmo. Quer ler para a gente aí, João? Deixa eu ver outro aqui, então. Estezinha, consegue ler aí? Consigo. Pode começar? Pode. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem respondeu letra A, certa resposta. Aí os infinitos joinhas subindo aí para quem acertou. Então, Elton, eu acho que as crianças estão afiadas, viu? Estão lendo a palavra. Maravilha! Todo mundo acertou 100% de aproveitamento, botando a cachola para funcionar aí. E Eric falou que tem mais 7 minutinhos. João pediu mais uma pergunta. Eu vou mandar mais uma pergunta. Essa também é facinha. Mas para a próxima eu vou preparar perguntas mais difíceis para vocês, viu? A pedidos de João Miguel. Deixa eu selecionar minha pergunta aqui. Pega a pimenta com sal. E bota na pergunta. Mas aí não bota pouca sal, não. Bota muito. Olha, João Miguel tá querendo subir o nível, então a gente vai. Essa ainda é facinha, viu, João? Facinha, facinha. Pergunta tá no chat. Qual o nome do povo de Deus que irá morar no céu? Letra A, letra B ou letra C? Quem mais se habilita a responder? Temos aí já João Miguel, Valentina e Ana Júlia respondendo a letra B. Mas será que eles acertaram? Será que eles erraram? Vamos conferir na Bíblia. Quem mais se arrisca a responder?
Ana Júlia eu acho que é a letra C ou B. Ana Júlia está entre a letra C e a letra B. Estezinha acha que é a B. João Miguel acha que é a B. Valentina acha que é a B. Ninguém mais se arrisca a responder? Será que a gente vai fechar com 100% de acerto, crianças? Quem se arrisca? Emily acha que é a letra B. Vamos lá, a gente vai fechar com 100% de acerto, hein? Vamos ver. Vou pedir Eric para colocar um versículo. Tá lá, vou escolher esse de João. Esse de João ajuda a gente. Capítulo 14, versículo 3. E eu vou pedir Danilo para escolher uma criança para ler. Deixa eu ver. Alex. Vamos ver se Alex consegue ler. É eu falei? É, É eu falei? é Fala você? assim, fala, é eu falei? Isso, se puder, pode, faça favor. É quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Certa resposta, quem respondeu a letra B. E quando eu for, Senhor Jesus, falando, e vos preparar lugar, virei outra vez, a gente está esperando, e vos levarei para mim mesmo, Senhor Jesus falando, para que onde eu estiver, onde estiver o Senhor Jesus, estejais vós também. E vós aí é todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, que creram no Senhor Jesus Cristo, que faz parte da igreja. Então a gente sabe que a igreja, quem se converter ao Senhor Jesus Cristo, seja judeu, seja gentil, faz parte da igreja, vai para o céu, morar com o Senhor Jesus no céu. Certíssima resposta, acertaram todas até aqui, viu, Eric? Essas crianças estão demais, a cachola está funcionando, viu, Eric? Muito bem. Eu acho que a gente tem que aumentar o nível dessas perguntas. Eu pensei em um aqui, mas eu acho que essa é muito difícil. Vou deixar para a próxima semana. Não, bota logo aqui nessa semana, por causa que eu gosto de perguntas que fervem demais. Ei, João, me aguarde, viu, João Miguel? Me aguarde. Pode esperar, João. Na próxima reunião de perguntas e respostas vai ter umas perguntinhas de umas coisas que a gente já falou aqui, que eu quero ver se vocês lembram, viu? Vou realizar seu desejo na próxima reunião, viu, João? E de todos que gostam de perguntas difíceis. Isso aí. A nossa próxima reunião, se o senhor permitir, na semana que vem, vai ser uma reunião de estudo. Aí, lá no grupinho que a gente tem no WhatsApp com os pais, né, das crianças, a gente vai estar postando lá qual vai ser o tema que a gente vai estar falando na próxima reunião, se o senhor permitir. E aí, para os papais que quiserem entrar nesse grupo, para estar vendo ali os informes que a gente fala, né, das reuniões para as crianças, eu vou deixar o número aqui, meu número no chat, aí é só me chamar que eu adiciono lá no grupo. Tá bom? João, tem uma pergunta? Já vai começar a orar? Elton, esse João Miguel. Tem uma pergunta aí sobre o grupo no chat, Eric. Aê! Pois é, irmã, é porque assim, quando a gente informou para os irmãos, né, aqui, para as crianças que a gente ia estar fazendo essas reuniões, né, dividir, porque o tempo estava ficando curtinho, né, não dava para poder fazer
cantar os hinos, falar do estudo, e ainda ter tempo para fazer perguntas para as crianças. Aí, por isso que a gente decidiu, né, conversamos aqui entre os irmãos, falamos com vocês de ter uma reunião de perguntas e respostas, uma reunião de hinos e uma reunião de estudo. Aí a gente criou esse grupo, e aí eu até disponibilizei em outras reuniões o número, para os pais que quisessem entrar no grupo, a gente ia estar lá informando, né, até para as crianças se situarem, assim, quando fosse na semana, e aí ficar sabendo, né, essa semana é reunião de perguntas e respostas, então vamos anotar aqui uma perguntinha, para poder fazer para os irmãos. Essa vai ser uma reunião de hinos, então vou escolher qual hino que eu vou querer cantar. Essa vai ser de estudo. Aí a gente colocava o estudo lá, que a gente ia fazer, as crianças poderiam até dar uma lida, né, no capítulo que estava falando, para, se tiver também alguma pergunta nessa reunião de estudo, fazer. Mas aí eu vou colocar o número, e aí os irmãos que quiserem entrar, é só chamar desse número que eu adiciono, tá bom? Então, Welton, já deu nosso horário aqui, eu vou tirar a gravação, vou pedir para o irmão Danilo dar graças aí, para a gente finalizar.